Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim fazer um vídeo aqui pro canal, gente, que é um vídeo que divide opiniões e é, na minha opinião, perguntas que ninguém teria coragem de responder, mas eu vou estar respondendo, gente, porque eu vou pagar esse preço, eu vou responder na minha opinião e, gente, vocês comentem aí o que vocês acham desse risco que eu vou estar cometendo aqui agora. Pode ter briguinhas aí depois com algumas pessoas, mas o que eu posso fazer, né? Primeira pergunta, gente, tá aqui, ó. Peguei, gente, tudo do Google. Porque, né, se são perguntas que ninguém teria coragem de responder, eu tive que pegar do Google porque eu não fazia a mínima ideia que ninguém teria coragem. Então, vamos tá indo. Quem você bloquearia sem pensar duas vezes? Gente, essa daqui, ó, gente, eu penso em duas pessoas. Eu pensaria na minha amiga, gente, e na minha irmã. Gente, mas tem motivos claros pra mim estar bloqueando essas duas pessoas lindas, maravilhosas. Por quê, gente? Eu mando muito vídeo. Sério, gente. Você tá assim, ó, deitadinha ali, ó, no seu canto. Uns 1000 vídeos vão chegando de coração. Gente, você tá respondendo um, já cai 1000. Que isso? Que isso, meu bom moço, minha boa moça? Que isso? Não tá dando certo. Você já stalkeou alguém por mais de 1 hora? Gente, assim, né? Gente, a gente precisa dos prints, a gente precisa dos vídeos pra comprovar algo. Então, sim, gente, eu já fiz muito isso. Faço isso até hoje. Gente, faço isso até hoje. Mas, né, é isso, gente. É isso. Já fiz muito isso e acho que respondi, né? Você já riu numa hora que não podia? Gente, sinceramente, eu faço isso até hoje. Gente, hoje talvez eu já fiz isso. Sério, gente, já teve vez que o professor já veio conversar com a minha amiga, falar sobre alguma coisa. Gente, porque eu tinha um professor que ele era meio suspeito, sabe? Então, gente, toda hora que ele chegava, eu ria muito, porque ele fazia umas perguntas assim, muito sem noção. Sério, gente, algumas até constrangedoras. Mas, sim, já ri muito, e não só disso, entre várias outras coisas. E não vou explorar minha vida também não, tá, gente? Você já mandou mensagem, apagou e fingiu que nunca existiu? Gente, já fiz isso sim. É que tem pessoas, gente, que são muito chatas. E aí, tipo assim, tem vezes que eu não quero saber, sabe? Não quero saber. Aí eu finjo que ela não existe, sabe? Ai, coitada, gente, mas sério, não dá, gente, não dá. E já fiz muito isso, faço até hoje. E admito mesmo, gente, ó. Olha, admito mesmo. E é isso, gente. Você já julgou alguém e depois fez exatamente a mesma coisa? Gente, essa é polêmica. Gente, sério, eu, tipo, já teve vezes que gente, eu já xinguei a pessoa na cara dela, gente, depois eu fiz, foi a pior. Então, tipo assim, nunca julgo ninguém, tá, gente? Não fala pra pessoa, não, gente, não faça burrice, não. Porque eu já fiz isso e, sinceramente, foi tenso. Foi tenso porque eu fiz pior. Ai, gente, o que eu posso estar fazendo, né, gente? Não tem nada. Quem é a pessoa mais dramática que você conhece? Gente, a minha irmã, né, ela é um ser tão abençoado, né, gente? Eu tenho 3 irmãs, mas são seres tão abençoados, mas é claro que é minha irmã, gente. Ai, claro que é minha irmã, gente, sério. Sinceramente, meu irmão e minha mãe. Gente, sério, 2 pessoas dramatíssimas. Sério, gente, muito. Claro que elas. Qual a maior fofoca que você já descobriu sem querer? Ai, gente, sério, essa daqui, gente, é um assunto muito pesadinho, então acho que eu não posso explanar, né, gente? Mas já descobri traições sem querer, gente, por meio de, tipo assim, até na escola, gente, teve vez de eu estar andando, assim, do nada, assim, já ouvi a pessoa, aí eu ligo com isso que a minha amiga falou e ligo com aquilo que eu tô falando, gente, encaixa, entendeu? Encaixa e eu descubro, algumas sem querer e outras querendo, então tipo assim, tem coisas que eu não posso falar aqui, né, até porque é intimidade de outras pessoas e não me diz respeito, mas já descobri muito isso, muito. Você já gostou de um namorado de alguma amiga sua? Gente, Deus me livre, nunca, sério, gente, nunca teve um namorado da minha amiga, graças a Deus. Gente, todos são feios, e mesmo se fosse bonito, nunca, eu tenho caráter, minha filha do céu, gente, não sei nem porque essa pergunta é daqui, mas não. Never. Qual opinião sua que faria metade da internet te odiar? Gente, essa é muito polêmica. Gente, todo mundo sabe, né, aquele jogador muitíssimo famoso. Se eu falar aqui, gente, capaz de já até cair.
Tipo, ele é uma pessoa hoje em dia, né? Ele é uma pessoa muito boa, respeita muito a esposa dele. Mas teve um tempo que esse cara, gente, ele foi um cafajeste. Traiu a mulher dele, foi péssimo, gente. Sinceramente, teve pra quê, gente? Olhei um edit desse cara, gente. Mandei, tipo, escrevi lá. Nossa, trai mulher, e falei muita coisa, muita coisa mesmo. 2023. Gente, pra quê? Meu perfil assim, ó, de vou descobrir seu CPF, você é isso, você é aquilo, você não é vaca. Mano, me xingando de tudo que é nome. Gente, eu fiquei tanto ódio, fiquei tanta raiva daquele negócio. Apaguei aquele comentário, bloqueei. Quem tinha me xingado lá e tudo. Gente, sério, não falem de jogadores. Não falem, gente. Hoje em dia ele é uma pessoa muito boa. Não, ele sempre foi uma pessoa boa, mas naquela época ele tinha feito uma coisa que pra mim, gente, traição não tem perdão. Mas se ela perdoou, né, quem sou eu, né? Então, aquilo gerou muitas opiniões e foi isso, gente. Foi muito cancelado na época e seria hoje em dia de novo. Qual foi a mentira mais absurda que você contou e acreditaram? Gente, essa é muito difícil falar, porque, sinceramente, eu não sou de contar mentira. Tipo assim, uma mentira, assim, muito grande. E essa em específico, gente, eu era bem criança e ele também era bem criança, tipo, eu tinha uns 8 anos. E aí, eu tinha chegado e eu tinha falado que eu tinha uma irmã gêmea e sempre eu trocava de lugar com ela no banheiro. E ele acreditou, gente, mas ele, tipo, tinha uns 8, 9 anos. Mas essa eu acho que foi uma das maiores mentiras que eu fiz, porque depois eu acho que eu não fui ficar fazendo, nossa, mentiras cabulosas, sério. E essa eu achei engraçado porque isso durou, acho que até eu sair daquela escola. E, tipo, ele acreditou que eu tinha uma irmã gêmea. Eu falava que eu ia no banheiro e ia trocar de lugar com ela, e ele acreditava, gente. E o nome dela era Isabela, porque eu gostava muito desse nome, e é isso. Qual foi a pior mensagem que você mandou pra pessoa errada? Gente, é horrível quando isso acontece. Por quê? Já teve vez, gente, de eu tirar print da conversa que eu tinha tido com uma pessoa e mandar pra outra. Mas essa pessoa não sabia, né, gente? E aí eu mandei esse print pra ela, gente, sério. Foi péssimo, gente. Ela perguntou assim, que é isso? Eu falei, é que eu tava salvando e acabei, né, mandando pra você, mas não ia mandar pra ninguém. Já a pessoa não acreditou e realmente não era verdade. E aí aconteceu foi isso, né, gente? Era um print assim que na época era meio pesadinho, né? E aí foi isso, gente. Qual foi a maior decepção que alguém te causou? Gente, tem muitas decepções, mas eu vou falar uma que não é tanta, mas, tipo, foi uma decepçãozinha, sabe? Pra mim, né, que eu tinha 12 anos. Era assim, quando eu tava no 7º ano, eu tinha montado um segredo, tipo, que pra mim, pelo menos na época, era muito importante, era algo que eu nunca tinha contado pra ninguém. E eu contei pra uma menina que se dizia ser minha melhor amiga. Gente, essa menina, ela falou que não ia contar pra ninguém e tal. Gente, se passou um dia, só um dia, essa menina espalhou pra sala inteira. Gente, na época, foi um baque muito grande pra mim, porque, sinceramente, na época, eu me importava com aquilo de verdade. E eu sofri muito com aquilo, porque muita gente ficou falando, assim, e quando não falava, ficava me olhando, assim, e acho que demorou uma semana, já esqueceram, mas, sério, no dia, pelo menos, que ela contou, foi péssimo. Eu continuei sendo amiga dessa menina, porque eu não tinha outras. E foi isso, gente. Foi bem triste na época. Hoje em dia eu não sou mais amiga dela, graças a Deus. E é isso, gente. Estou bem hoje em dia. Não conto mais nada pra ninguém, assim, tipo, que é importante pra mim. Porque eu sei que as pessoas, elas não conseguem e vão contar pra outra pessoa. E no fim, essa coisa vai acabar chegando em muitas pessoas que eu realmente não queria que soubessem. Você já foi vilão da história de alguém? Gente, eu acredito que assim, né? No meu ponto de vista, todo mundo, né, tem a sua versão da história. E, tipo assim, às vezes o que eu fiz nessa história, na minha versão, eu estava certa. Mas talvez na versão da outra pessoa eu estava totalmente errada. Então, sim, já fui vilã em muitas histórias das pessoas, gente. Porque muitas vezes não fui compreendida. E talvez eu não compreendi a pessoa também da maneira que ela gostaria. Então, acho que isso sempre acontece, assim, até hoje. Talvez tenha alguém que achou que eu fui uma pessoa ruim na história dele, sendo que pra mim não aconteceu nada. Então, sim, gente, já fui e não me orgulho, mas, tipo, também tiveram várias pessoas que foram na minha. E é isso. Gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Sério, gente, não foi fácil fazer esse vídeo, mas também não foi difícil, porque eu gosto muito de falar sobre esses assuntos. E é isso, gente.
Beijo, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários.